noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, antes da gente falar sobre o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe, para que possamos falar tudo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Vamos à nossa aula de hoje, pegando aí a nossa Sagrada Escritura, para a gente continuar o nosso estudo bíblico que estamos fazendo do Antigo Testamento, tá? Estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, já estudamos Gênesis, Êxodo e Levítico. Agora estamos prosseguindo no livro de Números, que é aquele livro que fala do recenseamento do povo que Deus mandou Moisés fazer. Como se fosse o nosso censo hoje. Lembrando que eles estavam a caminho de Canaã, da terra prometida, no deserto ali, tá? Só que ficaram ali muito tempo por causa de idolatria e desobediência. Nós paramos na aula passada, quando Deus falou para o povo que ia abençoar se eles cumprissem os mandamentos e não começassem a reclamar. Só que eles começaram a reclamar. Faltava água, faltava alimento. Eles começaram a se queixar com Deus. Falaram que queriam até voltar para o Egito, porque lá no Egito eles eram escravos, mas pelo menos eles tinham comida. Então eles preferiam voltar para a escravidão. Olha como é que eles são ingratos com Deus. Depois de Deus ter feito tudo por eles, abrido o mar, mandado maná, mandado várias bênçãos para eles, não é? E o povo continua ingrato. Nós somos assim mesmo, né? Infelizmente, nós somos um povo ingrato. Deus falou que ia mandar o Espírito, né, para conduzir através de Moisés, Araão, que eram aqueles que cuidavam do povo, como se fossem os nossos sacerdotes hoje. E nós paramos no capítulo 11. Agora, hoje, nós vamos estudar a partir do capítulo 12. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, é a página 220. Página 220 da Bíblia de Jerusalém, se você tiver com a mesma Bíblia que eu. É o capítulo 12. Maria e Araão contra Moisés. Olha que interessante. Os irmãos de Moisés contra ele. Por quê? Vamos ver. Maria e Araão murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois ele havia desposado uma mulher cuxita, que era pagã. Disseram: falou porventura o Senhor somente a Moisés? Não falou também a nós? O Senhor os ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. Então, lembrando que Moisés era o servo de Deus. Era aquele profeta que falava em nome de Deus. Ok? Agora, a vida pessoal dele era ele com Deus. Ninguém tem nada com isso. Não é? E isso acontece muito hoje com os nossos padres, até com o Papa.
não é? As pessoas confundem, gente, a missão deles com as pessoas humanas deles. A gente tem que saber diferenciar, discernir a pessoa do sacerdote, do papa, do diácono, do bispo, daquilo que ele da vida dele pessoal. A vida dele pessoal, quem vai julgar é Deus. Se ele estiver fazendo coisa errada, Deus vai julgá-lo. A gente não tem que ficar julgando o Papa, os bispos, os padres, claro que eles devem fazer o possível para ser exemplo. Mas nós somos seres humanos, nós somos humanos. Tá? E mais uma vez aqui, as santas mulheres, não é, fizeram, vamos dizer assim, viraram a cabeça dos homens de Deus. Moisés tinha a mulher dele, que era Séfora, não é? Mas ele acabou lá tendo uma outra mulher que não era, tá, a sua esposa. Tá? Era um adultério? Sim, era um adultério, mas lembrando que no Antigo Testamento Deus tolerava o homem ter mais de uma mulher. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Moisés, né? A gente vai ver mais para frente, Davi, Salomão, Saul, todos os reis de Israel tinham muitas mulheres, não é? Então, quer dizer, era certo? Não, não era certo. Mas Deus permitia isso por quê, gente? Era a cultura deles. Eles ainda não tinham assimilado a monogamia, que o homem tinha que ser só uma mulher. Claro que isso está lá desde o Gênesis. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Mas, com o pecado, com a entrada do pecado, se tolerava que o homem, né, tivesse uma outra mulher. A Bíblia também foi escrita num contexto machista. O homem podia ter mais de uma mulher, a mulher não. A mulher que tivesse mais de um homem era taxada de, né, prostituta e várias outras coisas. Era o contexto machista da época. Tá? Infelizmente, agora Jesus colocou tudo no lugar novamente. Aí passou a valer para os dois, homem e mulher. O casamento com uma mulher e com um homem só. Entendeu? Então, gente, a gente tem que entender a linguagem do Antigo Testamento, que é totalmente diferente do Novo. Ok? Então, a gente tem que entender isso. Inclusive, Moisés tolerava, inclusive, o divórcio, que nós vamos ver mais para frente. Tá? Mais para frente, a gente vai ver, inclusive, que Moisés tolerava o divórcio no Antigo Testamento. Ok? Continuando aí, no capítulo 12. Subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria: vinde os três à tenda da reunião. A tenda da reunião é como se fosse a igreja para nós hoje. Todos os três foram, e o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se deteve à entrada da tenda. Lembrando que a nuvem, né, representa a teofania, Deus se manifestando. Inclusive é um dos símbolos também do Espírito Santo. Chamou Arão e a Maria, ambos se apresentaram, e o Senhor disse: ouve, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revelo a ele, é em sonho que lhe falo. Assim não se dá com meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente, não em enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? A ira do Senhor se inflamou contra eles e retirou-se, e a nuvem deixou a tenda. A nuvem também é uma manifestação de Deus. E Maria tornou-se leprosa, branca como a neve. Araão voltou-se para ela e ela estava leprosa. Então, gente, Deus castigou eles porque eles falaram contra Moisés. Porque Moisés era o servo de Deus, Moisés era o profeta de Deus. Então, quem tinha que agir Moisés era Deus, não é os irmãos dele. Então, isso acontece muito hoje também. As pessoas gostam muito de apontar o dedo, de nos julgar. Jesus já disse: deixa o julgamento para Deus. A gente tem essa mania de ficar julgando os outros. A vida, gente, pertence a cada um.
Entendeu? Deus vai julgar a cada um. Nós temos essa mania de apontar o dedo para o outro. Jesus falou muito sobre isso. Você fica olhando muito o que está no olho do teu irmão, às vezes você não vê o que está no teu. Então você fica criticando muito o outro, mas você esquece que você também é um pecador. Você pode até não ter pecado grave, mas pelo menos algum pecado você comete. Então você fica apontando o dedo para o outro. Então deixa o julgamento para Deus. E principalmente, gente, isso é um ensinamento para nós. O servo do Senhor. Olha aqui, Moisés, Deus puxando a orelha deles. Moisés era o profeta com quem Deus falava face a face. Então, gente, cuidado você que fica falando mal de padre, até católico. Eu fico vendo até católicos aí falando mal de padre, de bispo, do papa. Gente, eles são o ungido do Senhor. Na hora que chegar no livro de Reis, vocês vão ver Saul, que era um rei que foi... Deus tirou o reinado dele, mas Davi não matou Saul, por quê? Porque era ungido do Senhor. Então, gente, não vamos ficar falando mal dos nossos sacerdotes, dos bispos, do padre. A vida é deles. Se eles estiverem fazendo coisa errada, Deus vai julgá-los. Ok? Então, isso é um grande ensinamento para nós. Ok? Então, Deus aí é bem claro. Deus castigou a irmã de Moisés, tá? Por causa que ela chamou a atenção de Moisés, vamos dizer assim. Uma coisa que Deus, vamos dizer assim, tolerava, né? Que o homem tivesse mais de uma mulher. Lembrando que no Antigo Testamento existia, né? O homem ter mais de uma mulher. Infelizmente existia, tá? Essa questão da ira do Senhor aqui, eu já expliquei essa ira, né? Nós não podemos interpretar isso ao pé da letra. Por isso, gente, que eu torno a falar, já falei 1000 vezes e vou falar mais uma. Cuidado na hora de ler o Antigo Testamento. Não leia sozinho que você vai interpretar errado. Então, a pessoa que está lendo isso aqui sozinho vai falar, tá vendo? Deus tinha ira, então Deus cometeu pecado. A ira é um pecado grave, é um pecado capital, inclusive. Eu fiz um vídeo aí sobre os 7 pecados capitais, a ira é uma delas. Então, Deus cometeu pecado. Não, Deus não pode pecar. Então, essa ira de Deus aqui quer dizer o quê? É a justiça, é Deus fazendo a justiça. É Ele que faz a justiça, não a gente. Tá? Então, o que a Bíblia está ensinando no Antigo Testamento? Deixa para Deus julgar, tanto no Antigo quanto no Novo. Não faça justiça com as próprias mãos, porque você também é um pecador. Não é só o teu irmão. Ok? Jesus falou isso várias vezes. Ok? Disse Araão a Moisés: Ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Peço-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está meio consumida ao sair do seio de sua mãe. Olha aí, hein? Olha como é que a Bíblia é contra o aborto, hein? Vou repetir. Peço-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está meio consumida ao sair do seio de sua mãe. Então, gente, olha, o Antigo Testamento já fala contra o aborto. Araão aí pedindo desculpa a Moisés, né, que ele compara o pecado dele, que ele cometeu, julgando Moisés, com o pecado de aborto. Então, Deus já era contra o aborto lá no Antigo Testamento. Tem gente que fica defendendo o aborto, você que fica defendendo o aborto. Se você é cristão, olha, gente, o aborto é crime, tá? Não tem justificativa para aborto, gente. Aborto é pecado grave. Por quê? A vida pertence a Deus. Ah, mas a mulher foi estuprada. Tem que botar o estuprador na cadeia. Não, não a criança não tem que pagar. Se a mulher não quer criar a criança, dá para adoção, espera nascer e dá para adoção se você não quer criar. Mas não pode matar a criança, a vida pertence a Deus. Ah, mas a mulher está correndo perigo de morte. Não pode matar a criança, tem que salvar a mãe. Se a criança morrer, paciência, mas não pode matar a criança, são 2 vidas. Entendeu? Então, mas a criança, a anencefalia, a criança vai nascer sem cérebro. Gente, não importa. A vida pertence a Deus. Deus pode fazer um milagre, botar um cérebro novo nessa criança.
Entendeu? Gente, a vida pertence a Deus, desde o momento da concepção até o momento da morte natural. Não tem desculpa. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia fala contra o aborto. E a igreja é contra o aborto. A igreja nunca foi a favor do aborto em caso nenhum, 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 nenhum. Não tem justificativa. Entendeu? Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, disse ele, digne-te dar-lhe a cura, eu te suplico. Disse então o Senhor a Moisés: e se seu pai lhe cuspisse no rosto? Não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do acampamento, e depois seja nele admitida novamente. Maria foi segregada durante 7 dias fora do acampamento. O povo não partiu antes do seu retorno. Depois o povo partiu e foi acampar no deserto. Então, gente, por quê? Ela ficou leprosa. E o leproso, nós já vimos lá atrás, no livro do Levítico e também no livro de Números. A lepra era uma das doenças que a pessoa era considerada impura. Então, ela tinha que ficar fora do acampamento, até porque também era uma doença contagiosa também. Ok? Então, ela tinha que ficar 7 dias lá, igual no Covid aí. No Covid também a gente não tem que ficar separado aí um tempo. Então, era mais ou menos isso. Ok? Aí depois ela foi reintegrada também. Agora, interessante, Moisés intercedeu por ela. Tá vendo o poder da intercessão? E o pessoal fala aí que a Bíblia não tem intercessão. É o que mais tem na Bíblia. Tá? Deus ouve a oração dos justos, dos santos. Tá? Então, gente, quem fala aí que a Bíblia não fala de intercessão, olha aí. Moisés clamou ao Senhor por causa da irmã dele, que estava lá leprosa, e Deus atendeu. Porque era um homem santo, era um homem que falava com Deus face a face. Entendeu? O capítulo 13 é interessante. Exploração de Canaã. O Senhor falou a Moisés e disse: envia homens de cada tribo para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes, conforme a ordem que o Senhor, Moisés, os enviou no deserto de Fara. Aí aqui fala que Deus mandou homens de cada tribo para poder explorar a terra de Canaã. Lembrando, cada tribo, são 12 tribos, então Deus escolheu cada homem de cada tribo para poder explorar a terra de Canaã. A terra que Deus tinha prometido para Israel desde lá de Abraão. Né? Vou te dar uma terra que mana leite e mel, aquela coisa toda, onde hoje é a cidade de Jerusalém. Ok? Então eles vão explorar lá essa terra. Aí aqui fala dos homens que iam explorar, eu não vou falar, tá? Moisés, então, enviou os homens para explorar Canaã, tá? E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Esse Josué é o discípulo de Moisés, que depois que Moisés morrer, vai entrar com o povo na terra prometida, ok? Lembrando que Moisés não entra na terra, nós vamos ver mais para frente. Quem vai entrar com o povo? Josué e Caleb, mais Josué, ok? Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Tá? Subiram o deserto e em seguida escalaram a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, como é a terra por ele habitada, boa ou má, como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas, como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não, sede corajosos, trazei produtos da terra. Então Deus começa a falar para eles, né, para eles ir lá explorar a terra, porque Deus queria dar aquela terra para eles, tá? Então o que eles vão ver ali? Eles vão ver ali muitos povos pagãos que adoravam muitos deuses, né? Mas também uma terra boa, né? Deus também não ia dar qualquer coisa para o seu povo, né? Deus quer o melhor para o seu povo. Então por isso que Deus fala aí para eles que é para eles trazer lá os produtos da terra, ok? Era a época das uvas.
Subiram eles para explorar a terra, desde o deserto até a entrada. Tá? Aí aqui começa a falar que eles foram, ok? E chegaram lá, cortaram um ramo de videira com um cacho de uva, que levaram sobre uma vara, transportada por 2 homens, levaram também romãs e figos. Chamou-se este lugar de Vale de Scout, por causa do cacho que lá cortaram os israelitas. Lembrando, gente, que aqui, por que a videira? Porque os judeus, eles bebiam, eles tinham um apreço muito grande pelo vinho. Tanto que Jesus, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, e a Eucaristia ele transforma o vinho no seu sangue. Então, o judeu não tinha problema nenhum com o vinho. Eles tomavam vinho. Não é pecado tomar um copo de vinho. Para quem gosta, até os médicos até aconselham. Tomar um cálice de vinho faz bem para a saúde. Claro que você não vai exagerar com a embriaguez. A embriaguez é pecado. Mas os judeus, eles eram muito... apreciavam um bom vinho. Ao cabo de 40 dias, lembrando que o 40 na Bíblia é simbólico, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Araão e toda a comunidade de Israel na comunidade, e mostraram-lhe os produtos da terra. Olha aí, tá vendo? Então, eles foram direto ali prestar contas a Moisés e Araão, todo mundo. Relataram o seguinte: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe, os heteus, os amorreus, jebuseus, os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. Olha aí, tudo povo pagão, gente. Esses povos aqui, todos eles eram pagãos, adoravam muitos deuses. Então, Israel ia conviver com esses povos. Então, muitos deles levavam eles para a idolatria. Por isso que Deus falava para eles, cuidado, para vocês não seguirem esses deuses. Eu sou o único Senhor. Por isso que Deus proibia lá no Êxodo fazer lá as imagens que eu já expliquei. Porque eles eram cercados desses povos idólatras que faziam várias imagens dos seus deuses lá, entendeu? Interessante. Então, Caleb, que foi o companheiro de Josué, para poder explorar a terra, fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que o haviam acompanhado disseram: não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos israelitas a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura, ou seja, gigantes, eram homens, o próprio Golias, que era filisteu, o próprio Davi, que era pequenininho, venceu o gigante Golias. Lá também vimos gigantes, olha aí, os filhos de Enac, descendência de gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também me parecia. Então, eles estavam com medo, porque o povo lá, além de ser numeroso, e o povo estrangeiro, que eles nunca viram, Deus falou, vai para lá, e eles ficaram com medo, aqueles homens tudo grande lá. Então eles começaram a ficar com medo, mas Deus vai falar para eles mais para frente: não tenham medo, eu estou convosco, tá? A gente tem medo mesmo, né, gente? Infelizmente, o medo, muitas vezes, é muito maior do que a nossa fé. Mas Deus vai falar para eles mais para frente: não, seja firme, corajoso, porque eu estou com vocês. Eu não vou deixar que nada de mal lhes aconteça, desde que vocês andem, nos meus mandamentos, ok? Agora, se vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês, como nós vimos na aula passada. Mais uma revolta do povo, outra revolta. Então toda a comunidade elevou a voz, puseram-se a clamar, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Que povo ingrato, né, rapaz? Impressionante. Estamos morrendo neste deserto.
E porque o Senhor nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Eles queriam voltar para o Egito. Jesus! E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Gente, eu fico impressionado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso no nosso retrato. Nós somos assim. Gente, o povo viu Deus abrir o mar. O povo passou no meio do mar. Você sabe o que é isso? Agora o povo quer voltar de novo para o Egito. Gente, como é que nós somos ingratos? Gente, hoje eu presenciei uma cena aqui da minha cidade que eu fiquei louvando a Deus, né? Esse Deus maravilhoso. Um temporal de granizo, até granizo caiu aqui hoje. Gente, com 2 minutos, com 3 minutos, o sol já estava aparecendo, já estava com sol. Um temporal, parecia que o mundo ia acabar com granizo, com vento. Daqui a pouco abriu um sol e o céu estava azulzinho. Com 5 minutos, Deus mudou o tempo. Gente, eu acho que a gente ainda não parou para pensar o poder de Deus. Deus tem poder para tudo, gente. Mas a gente não tem paciência. Na hora da tempestade, a gente fica tão apavorado que a gente começa a falar, Deus, perdoe a expressão, começa a falar merda. Perdão pela expressão. Eu não gosto de falar palavrão, mas eu tenho que falar. Entendeu? Porque, infelizmente, nós somos assim, nós não temos paciência. E a palavra de Deus diz, nas tribulações, tenha paciência. Se você perseverar até o fim, será salvo. Então, às vezes, na tempestade, a gente não tem paciência, mas depois da tempestade vem a bonança. Então, o povo estava passando um pouquinho de dificuldade, já queria voltar para o Egito. Meu Deus, ser escravo. Meu Pai do céu. Depois de tudo que Deus fez por eles, nós somos ingratos mesmo. Diante de toda a comunidade reunida dos israelitas, Moisés e Arão prostraram-se com a face por terra. Dentre aqueles que exploraram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes, gente, em sinal de protesto. Por causa do povo estava falando esse monte de asneira. Disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se o Senhor nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. A sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que o Senhor está conosco. Portanto, não tenha medo deles. Então, Moisés, Arão, Josué e Calebe começaram a falar para o povo: gente, não fica blasfemando contra Deus, não tenha medo, Deus está conosco, a vitória vai ser nossa. Entendeu? Então, é isso que nós temos que aprender, gente, com esses homens de Deus. Aí, agora você tem que escolher. Você quer ficar do lado do povo murmurando ou você quer ficar do lado de Deus com a fé? Mesmo passando tribulação. Aonde, gente, que Jesus, ser cristão é fácil? Me prove um texto do Novo Testamento que Jesus promete vida fácil para o cristão. Jesus falou: entrai pela porta estreita. No mundo tereis tribulações. Gente, ninguém está livre das tribulações, não. Agora a gente quer o quê? A gente quer maré mansa, a gente quer vida boa. É isso que nós queremos. Então nós somos um povo ingrato, nós somos um povo que fica murmurando. Isso me incomoda demais, essa murmuração, essa reclamação. Gente, a gente reclama demais da vida. Meu irmão, de que você está reclamando? Eu não aceito isso, não. Eu não reclamo de nada, nem das coisas boas, nem das coisas ruins, não. Gente, nós temos tudo aquilo que nós merecemos. Eu tenho isso comigo. Tanto de bom quanto de ruim.
Eu não sou desse que fala, eu sou bonzinho, por que, que o outro, né? Por que, que eu sou bonzinho, o outro tem, eu não tenho? Eu não sou desse tipo de gente, não. Eu acho que eu recebo tudo aquilo que eu mereço, de bom e de ruim. Tanto que quando eu tenho uma enfermidade, eu não reclamo, não. Também que a minha mãe, quem me conhece sabe, a mãe que me conhece sabe, que convive comigo sabe. Eu não sou de reclamar de nada. Não, se eu tô com uma dor, eu aguento, eu fico ali, entendeu? Sentindo a minha dor tranquilo. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Uma hora, gente, a gente vai ter sofrimento, uma hora a gente vai ter. Né? Jesus não prometeu que o cristão não sentiria uma dor de cabeça. Igual esse povo aí. Ah, tô com dor de cabeça, é o demônio. Eu já vi, estou cansado de ver na televisão. Ah, você está com demônio, entendeu? Você não pode sentir uma dor. Gente, que é isso? Onde que Jesus falou isso? Então, não vamos ser esse povo que fica murmurando, não. Vamos ser povo de fé, como Moisés, como Josué, né? Vamos em frente com luta, mas Deus, isso que é o mais importante. O Senhor está conosco. Portanto, não tenhais medo. Olha aí. Então, gente, o nosso medo, todos nós temos medo de alguma coisa, mas o nosso medo não pode ser maior do que a nossa fé, não. Senão a gente não faz nada na vida. A gente não sai nem de casa. Ah, eu não vou sair de casa porque um tiro vai me pegar. Igual na época do corona. Já falei isso aqui e vou dar esse testemunho. Eu não peguei o corona. Muita gente pegou, eu não peguei. Mas se eu tivesse que sair na rua, eu saía. Não por abuso. Mas se eu tivesse que sair, eu saía. Entendeu? Se eu pegasse, não importa se eu pegasse, eu tomava remédio, o que seja, né? Mas, gente, a gente não pode ficar com medo das coisas, não. Entendeu? Eu posso sair dali, eu posso sair daqui agora e tomar um tiro. Posso, fazer o quê? É a circunstância da vida. Nós não estamos livres de nada, gente. Agora a gente não tem que ter medo de nada, não. Deus está conosco. Eu saio da minha casa, eu cruzo meu corpo, eu não faço nada sem me encomendar a Deus. Eu saio, eu chego, eu estou todo momento junto, pedindo a Deus que me proteja. Agora, eu não estou livre de nada. Nós não estamos livres de nada, meus amigos. Esse mundo aqui pode acontecer de tudo conosco. É só você acompanhar os homens de Deus, os próprios apóstolos. Como que eles morreram? Os cristãos dos primeiros séculos. Como que morreram? Perseguidos, mortos. Né? Muitos não conseguiram escapar. E aí? Fazer o quê? Então nós não estamos livres, gente, mas Deus está conosco. Tá? É isso que nós temos que entender. Essa é a nossa fé. Toda a comunidade falava em apedrejá-los, queria tampar pedra neles. Moisés, Arão, Josué e Caleb. Quando a glória do Senhor apareceu na tenda da reunião a todos os israelitas, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou fazê-lo com pestilência e o deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. Aí, tá vendo? Aí Deus está falando que vai mandar o castigo. Aí depois Deus é ruim. O povo não quer saber de Deus. O povo vira as costas para Deus. Aí Deus manda castigo, entre aspas. Aí o povo fica com raiva de Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Você virou as costas para ele. Entendeu? Nós somos assim. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios ouviram que pela tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Disseram também aos habitantes da terra: soubemos que o Senhor está no meio deste povo, a quem te fazes vir face a face. Que és tu, Senhor, cuja nuvem paira sobre eles, que tu marchas diante deles, de dia numa nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fazer perecer este povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer: o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento e por isso destruiu no deserto. Não, mas que agora a tua força, meu Senhor, se engrandeça segundo a tua palavra. Olha que bonito. Moisés era um homem de fé, não é?
O Senhor é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade. Tudo conforme o tens tratado, desde o Egito até aqui. Então Moisés começa a interceder em favor do povo. Não, Senhor, não faça isso com esse povo é de cabeça dura. Senão, o que eles vão dizer? O Senhor tirou o povo lá do Egito para poder matar aqui no deserto. Então Moisés começou a, entre aspas, barganhar com Deus para ver se convencia Deus a não virar as costas para aquele povo. Entendeu? Disse o Senhor: eu perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo e a glória do Senhor enche toda a terra. Olha aí, então o Senhor está vendo tudo. Está vendo? A minha glória enche toda a terra. Todos estes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito, no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes, sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá. Então, gente, isso é pesado. A terra prometida aqui para nós é o céu. Então, Deus está falando aqui. Aqueles que não me obedecem não entrarão na terra prometida. Então, o que nós podemos interpretar disso? Quem não quer saber de Deus não vai entrar no céu. Aí o povo começa a falar: Deus, como é que pode? Deus é amor e Deus mandar fulano para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Mas o inferno existe e tem gente lá. A igreja nunca disse o nome de uma pessoa que está no inferno. Ninguém. Mas a igreja ensina que o inferno existe e que tem gente lá. Os santos já tiveram várias visões do inferno. Entendeu? Mas por que o inferno existe? Aqui está uma prova. Deus falando para eles: o povo não quer saber de mim. Fica contra mim. Então não vai entrar na terra, ué. Eu não vou obrigar. Então, gente, isso é sério. Isso é uma advertência para nós. Isso é uma advertência para todo mundo. Então, você que fica falando mal de Deus, você que fica contra Deus, depois da morte, gente, vem o juízo. A palavra de Deus é bem clara. Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez, ninguém volta, e logo em seguida vem o juízo. Eu e Deus. Eu tenho que prestar contas a Deus da minha vida. O que eu fiz de bom ou de mal? Eu acho que muita gente ainda não parou para pensar nisso. No dia que as pessoas pararem para analisar isso, eu tenho certeza que a vida delas vão mudar. Vão viver de acordo com a vontade de Deus para as suas vidas. A menos que a pessoa não queira ir para o céu. É uma escolha. Céu, inferno e purgatório, gente, é uma escolha. Não é Deus quem manda, é você. A escolha é sua, a decisão é sua. Aquela música católica, muito antiga, mas muito boa. A decisão é tua. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, mas a decisão é sua. Essa música é maravilhosa. Pena que não canta mais na igreja. Muito tempo que não canta, mas devia cantar. Não é? A decisão é tua, é minha. Tá? Deus convida a todos, mas a decisão não é de Deus e nem do diabo. Nem o diabo tem poder para decidir. É você. Você decide para onde você vai, de acordo com a vida que você leva. Entendeu? Mas o meu servo Caleb, visto que um espírito diferente o animou e que me obedeceu inteiramente, eu farei entrar na terra onde já esteve e a sua descendência a possuirá. Os amalecitas e os cananeus habitam na planície. Amanhã, pois, farei meia volta e retornarei ao deserto na direção do mar. E o Senhor falou a Moisés e Arão e disse: até quando esta comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os israelitas murmuravam contra mim. Olha aí, Deus ouve tudo, irmão. Deus está ouvindo a sua queixa, Deus está ouvindo a sua murmuração, a sua reclamação. Tudo aquilo que você está falando dele, Deus está escutando. Tá? Então, cuidado. Você que fala que Deus não quer saber, olha aí. Eu ouvi as queixas do povo. Diz eles:
por minha vida, oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor, o quê? Palavra dele. Eu vos tratarei segundo as próprias palavras. Olha só, a palavra tem poder. Olha só o que você fala. Que pronunciastes aos meus ouvidos. Olha só. Às vezes você não precisa nem falar. Entendeu? Mas as suas atitudes também. Não é só as palavras da boca, mas também as suas atitudes. Gente, Deus está vendo tudo. Deus é onisciente. Deus está em toda parte. Nada é escondido aos olhos de Deus. O pecado, principalmente o pecado. Tem gente que não quer confessar com o padre, mas esquece que Deus está vendo. Isso aí, gente, é uma coisa muito cômoda. Né? Eu não quero confessar com o padre porque o padre é um pecador. Sim, mas Deus não é pecador e Deus está vendo lá de cima. É pior ainda. Então, como é que você não quer confessar? Está com vergonha de confessar? Como é que você não ficou com vergonha de pecar? E Deus viu você pecar. Deus viu tudo. Tudo de bom e de mal que nós fazemos, Deus vê, porque Deus é onisciente, Deus está em toda parte. Ninguém esconde de Deus. Lembra de Adão? Adão queria esconder de Deus. Não conseguiu. Ninguém consegue esconder de Deus. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Os vossos cadáveres, olha que palavra pesada, hein? Os vossos cadáveres cairão neste deserto, todos vós os recenseados, todos vós os enumerados, desde a idade de 20 anos para cima. Por quê, gente? Porque já era considerado, já podia ser responsável pelos seus atos. Vós que tedes murmurado contra mim. Essa morte que ele está falando aí para nós hoje é a morte espiritual. É a morte da alma. É o inferno. Juro que não entrareis neste país. Olha que palavra pesada. A respeito do qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, e os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presas, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezaste. Está vendo, gente? Isso é muito sério, muito sério. Quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos andarão errantes neste deserto durante 40 anos. Está vendo? Por isso que o povo ficou ali 40 anos, por causa de desobediência e de idolatria. Está vendo? O que a desobediência, o que o pecado faz? Carregando o peso da vossa infidelidade. Olha aí, o povo é infiel. Deus é fiel, mas nós somos infiéis. Até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Explorastes a terra durante 40 dias, a cada dia corresponde 1 ano. 40 anos levareis o peso de vossas faltas, e sabereis que o fato de que me abandonar, o que é o fato de me abandonar. Tá vendo? O perigo de você abandonar Deus. Gente, Deus não precisa de nós, não. A gente que precisamos dele. Então, Deus me livre da gente abandonar Deus. Eu falei, eu mesmo, Senhor. É assim que tratarei toda esta comunidade perversa, amotinada contra mim. Neste mesmo deserto não restará um deles, e é ali que morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para explorarem a terra, e que ao voltar haviam exercido toda a comunidade de Israel a murmurar contra ele, desacreditando a terra, tais homens que inflamaram perversamente a terra foram feridos de morte perante o Senhor. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Então, gente, aqui tem uma coisa muito séria mesmo, tá? Você tem que fazer uma escolha, ou a favor de Deus ou contra Deus. Não tem meio termo. O Apocalipse tem uma palavra pesada. Ou você é frio, ou você é quente. Se você for morno, Deus vai te vomitar. Isso quer dizer o quê? Você tem que fazer uma escolha. Ou a favor de Deus, ou contra ele. Mas você não pode ficar em cima do muro. Entendeu? E isso vale também para a religião. Tá?
Isso vale também para você que é católico. Agora eu vou me dirigir a você que é católico. Com todo o amor do mundo às outras religiões. Todo mundo sabe aqui que eu respeito todos. Não, jamais brigo com religião com ninguém. Jamais. Não gosto de brigar sobre religião com ninguém. Entendeu? Agora, eu tenho que falar aqui para os católicos. Você tem que fazer a sua escolha. Ou você é católico ou você não é nada. Agora, você tem que ser um católico convicto da sua fé. Não é só um católico de boca, não. A igreja não precisa de católico de boca. A igreja não quer quantidade, a igreja quer qualidade. Hoje. Antigamente, não. A igreja antigamente queria quantidade, encher a igreja. Hoje, não. Hoje a igreja não quer saber disso, não. A igreja quer saber de qualidade. Muito mais do que a quantidade. Até porque Deus não olha a multidão. Você sabia que Deus não olha a multidão? Ah, tem 600 mil pessoas na igreja. Deus olha cada um, o coração de cada um. Deus não olha se tem 600 mil pessoas ali. Deus olha o coração de cada um. Não adianta nada ter 6 mil pessoas ali se o coração está longe de Deus. A pessoa está dispersa, está pensando em outra coisa, o coração está longe. Isso aí não tem nada a ver. Deus não olha a multidão. Deus olha o coração de cada um. Então você tem que fazer a sua escolha. Tá? De católico fajuto, a igreja não precisa. Tá? O Padre Léo falava muito sobre isso. Né? O católico tem que ser um católico convicto da sua fé. Não um católico aí que só de vez em quando lembra de Deus. Não. Agora você tem que fazer a sua escolha respeitando os outros. Tá? Mas você tem que fazer. Eu sou convicto, sou católico, tá? E não aceito, né? Não tem que ficar aceitando realmente convite de outra religião, não. Eu sou radical quanto a isso. Eu não aceito convite de nenhuma religião para frequentar, não. Se um parente meu está casando lá em outro lugar, eu até vou. Agora, eu estou falando para frequentar. Para prestar culto a Deus, eu não vou, não. Em outra religião, nem pensar. Não. Nós temos que fazer a nossa escolha. Entendeu? Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas e o povo fez grandes lamentações. Aí, quando vê a coisa preta, aí é que vai lembrar de Deus. Nós somos assim, né? Depois, levantando-se de madrugada, subiram ao cume da montanha, dizendo: Eis-nos aqui. Subimos a este lugar, a respeito do qual o Senhor disse que havíamos pecado. Respondeu Moisés: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na verdade, os amalecitas e os cananeus estão diante de vós e caireis a espada, porque vós vos desviastes do Senhor e o Senhor não estará convosco. Contudo, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. A arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os fizeram em pedaços no deserto. Então, gente, por quê? Porque o povo abandonou Deus. Então, Deus abandonou o povo e os inimigos venceram o povo. Tá vendo? Agora, é interessante. O povo só foi procurar Deus quando viu que estava precisando. E nós somos assim também. Se eu estou precisando de uma graça, aí eu busco Deus, eu procuro Deus. Aí, passou aquele momento, aí não quero mais saber de Deus. Já está tudo bem de novo. Não é? Eu não estou mais doente, não é? Eu já estou com meu dinheirinho, eu já estou com a minha casinha normal. Então eu não quero saber de Deus. Agora, quando eu precisar de novo, tiver uma dificuldade, aí eu volto de novo. Ou quando vier uma doença, uma epidemia, não é verdade? Aí eu vou buscar Deus. Aí depois, agora a pandemia, não é? Nossa Senhora, o mundo vai acabar, então vamos orar para que a pandemia passe. A pandemia passou, aí agora, o que aconteceu? O povo não quer saber de Deus. Tem gente que nem voltou para a igreja ainda. Por quê? A pandemia passou. Não é verdade? Então a gente só lembra de Deus quando precisa. Não é? Infelizmente é assim. Então, gente, é uma lição muito grande para nós, esses textos da Sagrada Escritura. Tá?
Agora, Deus, a importância de você ser um homem justo, um homem temente a Deus. Deus poupou quem? Aqueles que confiavam nele, aqueles que acreditavam nele. Josué, Caleb, Moisés, Araão. Os outros pereceram. Por quê? Porque não seguiram a Deus. Não é verdade? É uma grande lição para nós, gente. Então, gente boa, na próxima aula nós vamos continuar, tá? Nós paramos aí no capítulo 14, mas na próxima aula tem mais. Nós vamos aí voltar no capítulo 15. Ainda tem bastante coisa para a gente ver no livro de Números, tá bom? Peço a vocês aí o que se inscrevam no canal, vou pedir mais uma vez, tá? Coloque aí também os comentários de vocês, se vocês estão entendendo, tá? Se está difícil, a minha linguagem está difícil, procuro a mais simples possível, mas também, gente, eu preciso aqui falar a verdade, porque o nosso povo precisa abrir os ouvidos, não é só os olhos, não, os ouvidos também, tá? Porque, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Ou o Senhor pode voltar a qualquer momento, ou nós podemos ir a Ele. Não é verdade? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.